Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para aprender, discutir, estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade. Mais uma vez quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que deixaram seus comentários. Meu muito obrigado. Muito bem. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de relatar a questão do mundo espiritual, que muitas vezes parece que eu não entro no assunto do estudo do mundo espiritual. Eu fico falando mais da questão espiritual interna de cada um de nós. Isso não é sem motivo, é porque nós temos que avançar no conhecimento do mundo espiritual de uma forma pausada, passo a passo. E para começar a entender o mundo espiritual, nós precisamos primeiramente conhecer nós enquanto espíritos que somos, nos reconhecer enquanto espíritos, porque quando nos reconhecermos, tivermos esse conhecimento, ficará mais fácil falar e estudar, aprender e identificar as questões do mundo espiritual. Muito bem, então vamos entrar no tema de hoje. Este vídeo irá tratar sobre uma questão muito importante também nas questões internas, enquanto nós nos reconhecendo como espíritos, como eu acabei de falar. O tema é a cada um segundo suas obras. Já começa assim a cada vez mais nos colocar além do entendimento enquanto espíritos que somos e a nossa responsabilidade frente ao que vamos construindo. Agora chegou uma parte muito importante que trata sobre as obras, ou seja, os frutos da árvore. E a árvore somos nós. Como a gente vai ver aqui mais na frente, nós vamos detalhando estas questões tão importantes. Muito bem, mais uma vez eu falo a respeito da questão dos quadros, dos módulos aonde eu vou falando. Vou lendo um pequeno texto que é o tema daquele módulo, daquele quadro, e assim eu vou fazendo o meu desenvolvimento, a minha evolução, para que seja de uma forma mais didática e como um subsídio para me manter no cordão, no fio condutor do tema desta apresentação como um todo, ou seja, a cada um segundo as suas obras. Muito bem, então vamos começar. Para iniciar, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre ensinamentos do Mestre Levi, ou seja, o apóstolo Mateus. O que Mateus falava no capítulo 16 do seu Evangelho? Vou ler aqui a parte onde está lá no capítulo 16. Em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara, olha a declaração, a colocação do Mestre Jesus. Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. O final aqui até ficou um pouquinho diferente da questão das obras, ou seja, Mateus coloca como sendo o comportamento, de acordo com o comportamento de cada um. Muito bem, vamos detalhar um pouquinho o que Mateus nos relata nessa bela passagem próximo da cidade de Cesareia. Cesareia é uma cidade que fica às margens do Mediterrâneo. Então Jesus estava com seus apóstolos lá na Cesareia, nas margens do Mediterrâneo, e aí retorna para Jerusalém. Primeiramente, nós temos que levar em conta as expressões que se utilizavam na Palestina naquela época em que Jesus colocava o seu evangelho, não é? E muitas vezes nas escrituras do Antigo Testamento. Então são verdadeiramente códigos que devemos entender de uma forma histórica, mas também com conhecimento espiritual. Porque se nós formos apenas com entendimento histórico, nós perdemos parte do entendimento, porque não irá trazer o conhecimento espiritual que auxilia a explicar as questões históricas. Por que Jesus falava do jeito que falava e por que ele muitas vezes repetia, como em várias partes do Evangelho, Jesus repete
3 vezes muitas situações, inclusive da paixão, não é? Da crucifixão, que nós já vamos falar mais adiante um pouquinho. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento espiritual, o histórico, mas o espiritual, porque daí verdadeiramente a gente consegue extrair a melhor ideia, a ideia central desta mensagem que Jesus nos trazia. Então vamos aqui relatar um pouquinho agora, vamos esmiuçar, vamos detalhar essa expressão que Jesus colocou lá em Cesareia de Filipe, segundo Mateus. Muito bem. É muito importante nós nos atermos a atenção nesses 3 pontos que eu vou falar, porque eu vou relatar pequenos trechos dessa colocação, dessa expressão do Mestre Jesus, que são chaves no entendimento do que ele queria dizer. Então eu separei aqui em 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus coloca, ele se apresenta sempre como sendo o Filho do Homem. Vocês nunca acharam meio estranho, não é? Porque na Palestina daquela época sempre se colocava os homens como sendo filhos de mulheres, não é? E Jesus se apresenta como filho do homem e não o filho da mulher. Então aí já temos aí um entendimento bem diferenciado do Mestre Jesus. Muito bem, ele declara que retornará após a sua subida ao Pai. O que ele quer dizer com isso? Ele estava anunciando a paixão, não é? Situação que aconteceu durante a sua crucificação, ou seja, o corpo físico dele morreu na cruz e ele alçou, não é? O seu espírito, a sua alma, não é? Alçou até o Pai. Então ele anunciou durante pelo menos 3 vezes no desenrolar das passagens do Evangelho essa situação. Então ele estava sempre informando: ocorrerá um momento em que eu retornarei ao Pai. Isso é muito importante da gente ter esses entendimentos. Segundo ponto, há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Olha, se a gente não tiver esse entendimento espiritual, como fica complicado. Inclusive, muitas vezes a gente até afasta um pouco aquele texto, porque ele não cabe na nossa lógica, no nosso conhecimento atual, não é? Então, por isso que é importante a gente ter esse entendimento espiritual para podermos encaixar a mensagem com o entendimento. O que Jesus nos queria dizer? Muito bem, Jesus nos relata claramente que seu retorno ocorrerá com júbilo pela missão bem cumprida que seu Pai lhe confiou. Ou seja, qual foi a missão? O Evangelho como um todo, culminando com as bem-aventuranças. Ou seja, as bem-aventuranças é o centro do Evangelho, é o foco central do Evangelho. E todas as outras partes que compõem o Evangelho vão traduzindo toda a missão do Mestre Jesus, que podemos traduzir como sendo uma palavra. Qual é a palavra? Amor. Não é? E como é difícil a gente amar os outros e muitas vezes amar a nós próprios. Muito bem. Virá com seus anjos. Aí se pergunta, que anjos? Quem são esses anjos? Porque quando se fala em anjo, nós já pensamos aquelas entidades aladas, com grandes asas brancas, um roupão branco, um traje, não é? Como anjos, anjos que voam. E na verdade essa é uma forma lúdica da gente entender. Foi que os mestres das pinturas, não é? Os poetas colocaram. Mas na visão espiritual, os anjos são entidades espirituais de luz. É isto. Então, sempre quando se fala anjos, são entidades espirituais de luz. Então, como é que Jesus, então, como é que ele coloca? Virá com seus anjos. Significa que Jesus virá, ou seja, retornará desse ponto onde ele alçou ao Pai, e aí ele retorna à humanidade como espírito, não é? Como uma alma, que como todos nós, somos todos alma, não é? Somos espíritos, e ele virá junto com as suas falanges de espíritos de luz, que aí ele chamou de anjos, anjos de Deus, não é? Anjos de luz. Então, são entidades espirituais de alta hierarquia moral, não é? Vivendo já numa perfeição relativa,
Ou seja, nós aqui estamos nos esforçando para chegarmos perto de onde eles já se encontram. Terceiro ponto. E então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Olha só. Observa-se que Jesus, liderando essa espiritualidade de luz, passa a liderar não só o mundo espiritual que está aqui na Terra, mas também o mundo material, ou seja, nós, almas, aqui encarnados. Então toda a humanidade material, materializada, assim como toda a humanidade espiritual. Então o Mestre Jesus, ele é o governador de nosso planeta, de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. E para isso ele precisa do auxílio dessa falange de luz, desses anjos de luz, que são entidades espirituais elevadas. Muito bem. Conforme as atitudes e comportamentos de nós, encarnados e desencarnados, mas vamos falar aqui de nós encarnados. Conforme as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nós vamos angariando méritos ou deméritos. Já falamos isso nos outros vídeos, né? Mais uma vez recomendo buscar os outros vídeos para esse entendimento. Com esses méritos, quando temos méritos, a espiritualidade maior se aproxima de nós e nos auxilia nos nossos objetivos, nos nossos trabalhos, porque quando a gente já se eleva em termos de viver conforme a nossa consciência e vamos angariando méritos, a espiritualidade nos auxilia porque nós somos também coautores deles. Então nós estamos trabalhando junto com eles, junto com os anjos, e eles se aproximam e começam a nos auxiliar nos nossos trabalhos, porque nós já estamos fazendo a nossa parte ainda encarnados, não é? Isso é muito importante, porque assim vamos angariando paz e felicidade relativa ainda aqui encarnados. Olha que coisa, que boa notícia, coisa fantástica. E quando nós não vivemos segundo a nossa consciência, aí a espiritualidade de luz se afasta e permite que a pessoa acabe fazendo coisas que vão gerar inevitavelmente dores e sofrimentos para si próprio. A espiritualidade não gera essas consequências de dor. Ela se afasta e permite que a própria pessoa vai criando as suas situações de dor. Olha como isso é interessante, porque a pessoa ainda vive o seu comportamento, as suas atitudes de acordo com o seu ego. Então nós vamos observando o quanto pode se retirar de expressões, em princípio, complicadas de se entender, mas que trazem uma carga de mensagem muito importante que gera responsabilidade a todos nós. Muito bem. Dando continuidade aos estudos, agora eu trago uma manifestação do apóstolo Paulo de Tarso. Quem já não ouviu falar de Paulo? São Paulo, não é? Vamos ver o que ele fala sobre a importância de obras. E olha que ele foi um grande trabalhador. Uma questão interessante, por primeiro, é que Paulo é o nome romano dele, era o seu nome romano. E Saulo, o seu nome hebreu. Então por isso que quando houve aquela situação lá na estrada de Damasco, não é? Em que ele enxergou um sol no seu caminho, na sua estrada, e era Jesus, então ele mudou o seu nome hebreu de Saulo para o seu nome romano de Paulo. Isso foi importante devido à sua missão, às viagens que ele realizou. Então foi muito importante ele mudar o nome, até porque isso iria lhe trazer um respaldo frente ao Império Romano. Ele como um cidadão romano, porque Paulo era cidadão romano. Muito bem. Então Paulo, em várias situações onde ele foi perseguido e foi encarcerado, teve uma que ele estava em Roma. E quando ele estava encarcerado lá, houve uma determinada situação em que ele estava numa praça e começou a falar para o povo romano. E uma curiosidade é que ele era um cidadão romano, é uma questão histórica da família dele. Essa manifestação de Paulo está narrado em Romanos 2. É um livro que faz parte do Novo Testamento, logo depois ali de Atos dos Apóstolos, que faz parte dos textos de Lucas, que era um grande seguidor de Paulo, não é? É só ver esse último filme lançado sobre
Paulo, não é? Sobre Lucas. Muito bem. Paulo de Tarso, então, fala ao povo de Roma essa expressão: Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, ou seja, as pessoas que julgam outras por fazerem alguma coisa, mas as comete também, ou seja, aquele que julga que alguém fez alguma coisa errada, mas também faz coisa errada, a mesma coisa errada, pensas que escaparás ao juízo de Deus. E a gente vai ver aqui já o que é o juízo de Deus. Vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só, o juízo de Deus mais uma vez. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha que coisa interessante, como vai se juntando Mateus, agora Paulo, não é? Então vai começando a traduzir para nós essa situação das obras, o quanto que é importante quando a gente faz as obras de bem, as obras para o bem do próximo e que nos auxiliam muito, e aquele que se omite de realizar obras em benefício do próximo, ou seja, apenas faz coisas para o seu benefício pessoal e dos seus, não é? Então aqui Mateus, Levi e Paulo de Tarso vêm trazer esses ensinamentos. Vamos agora detalhar um pouquinho essa parte aqui sobre Romanos 2. Muito bem. Então vamos detalhar aqui um pouquinho, vendo essa questão também histórica da passagem, que muitas vezes é de difícil interpretação. Por isso nós precisamos nos socorrer com a leitura dos códigos bíblicos para o entendimento das passagens. O que são os códigos bíblicos? Ou seja, é o conhecimento histórico, o contexto e o conhecimento do mundo espiritual, que estava junto o tempo todo dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Esses entendimentos, esses códigos, e através deles é que nós vamos compreender a mensagem, tanto dos antigos quanto de Jesus. Paulo alerta a todos os romanos e a todos nós, a humanidade em geral, que quando se julga alguém pelo que se acredita ser uma falta, mas que comete essa mesma falta em segredo ou em público, não deve duvidar que está sendo observado pela espiritualidade maior, que nós chamamos de anjos de Deus. Então a espiritualidade maior, ela fica observando toda a humanidade, por isso que vieram junto com Jesus as falanges, né? Os anjos de Deus, as falanges do mundo espiritual superior para nos auxiliar aqui a humanidade, encarnados e desencarnados, como eu falei anteriormente. Muito bem. Ao cometer faltas contra seus irmãos, o próximo, o romano ou a humanidade, necessariamente deve reparar o seu erro. Ou seja, qualquer erro que a gente comete jamais vai ficar no esquecimento, ficar na impunidade. Mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação ou na próxima encarnação, nós teremos que reparar as nossas faltas. Sempre, essa é a lei, uma lei divina, uma lei natural. Quando chegar a hora do acerto de contas de méritos e deméritos, olha aí, a gente vai angariando durante essa encarnação, méritos e deméritos. Teremos agravantes e atenuantes. Olha só, até parece que a gente está aqui estudando direito, né? Direito penal. Muito similar ao nosso direito terreno, apesar de que o direito divino, as leis divinas, não é? São perfeitas, enquanto que as leis dos homens são imperfeitas. Como todos nós erramos, é prudente termos em nossa conta celeste, olha essa expressão lúdica, não é? Uma forma lúdica de falar. Muitos méritos nós devemos angariar a fim de que possamos ser abonada as nossas faltas. Como foi dito, retribuirá a cada um segundo suas obras, boas ou más. Então, lembram daquela expressão de Paulo de Tarso que ele colocou: um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então observe o quanto que é importante essa situação. Quando nós temos os nossos erros, e todos nós erramos, todos nós falhamos, quando a gente começa a trabalhar no bem, cada obra no bem, cada pequena luz, facho de luz que a gente leva até o próximo de esperança, de consolo, de auxílio,
espiritual e material, são pequenas luzes, pequenas chamas, são abonos que chegam a nós e que vão abonar as nossas imperfeições, os nossos erros. Então vai diminuindo o nosso demérito e aumentando o nosso mérito. Olha como é importante a gente ter esse conhecimento dos códigos espirituais para poder fazer essa leitura. Porque assim nós vamos plantando, não é? E colhendo coisas boas, como a gente já falou em outros vídeos. Essa questão de Paulo, continuando aqui, seguindo com Paulo, também é muito importante, porque fala a respeito, também atinge muito a Palestina naquela época, dos hebreus. Dentro das sinagogas, nos seus procedimentos de leitura do Antigo Testamento de Moisés, da Torá, não é? Então diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, o que Jesus queria dizer através de Paulo? Então se pergunta, o que Jesus, através dessa carta, procura nos alertar? Na Palestina era hábito dos seguidores de Jesus, em seus cânticos e mantras, repetirem a expressão Senhor, Senhor, ou seja, colocando um mantra, um cântico, declarando que era seguidor de Jesus. Muito bem, isso era uma profissão de fé. Jesus vem alertar que não basta repetir os mantras e cânticos para alguém ser considerado seu seguidor. Olha como Jesus sempre exigiu que a gente verdadeiramente se modificasse, não ficasse apenas nesta aparência, ou seja, não adianta dentro de um templo, de uma casa religiosa, ficar falando Senhor, Senhor, não é? Então deve-se sim procurar o verdadeiro cristão pelas suas obras. Olha aí, mais uma vez, obras. Mais uma vez nos encontramos com a mesma máxima. Conhecereis o cristão pelas obras, leciona Paulo, em que Jesus vale mais, para Jesus vale mais as obras pautadas em seus princípios que representam a vontade de Deus. Ou seja, quem faz as obras no bem, no auxílio ao próximo, é um verdadeiro seguidor de Jesus e, por sua vez, é um verdadeiro seguidor das leis divinas, seguidor das leis de nosso Pai maior. Olha que coisa bonita. Então, seguindo com Paulo, mais uma frase aqui que eu acabei também de falar sobre a questão de plantar, não é? De plantio e também de árvore, que eu falei, não falei? Árvore e fruto. Então tá, vamos colocar essa expressão. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Olha, vocês já ouviram essa expressão? Toda árvore que não dá bons frutos deve de ser cortada e lançada ao fogo. Essas são as palavras do Mestre Jesus. São palavras fortes e que, se a gente não tiver os códigos, se for entender ao pé da letra, nos assusta, não é? Nos assusta, porque a árvore que não dá bons frutos, ela dá maus frutos, deve ser cortada e lançada ao fogo, dá uma ideia assim de inferno, de castigo eterno. E não é esta a mensagem, nunca foi. Muito bem. Jesus nos relata sobre a árvore boa e a má, representando a pessoa boa e a má, que é fácil de se identificar, de se chegar a essa conclusão. Muito bem. A pessoa que já está vivendo conforme a sua consciência, chamada aqui como uma pessoa boa, gera frutos bons, ou seja, uma obra de bondade. A pessoa que ainda vive conforme o seu ego, ou seja, longe da consciência, né? Lembra dos outros vídeos? A consciência, o ego e a consciência, luz e sombra, não é? Então, é uma pessoa que gera frutos ou obras más. Então, ela não gera frutos bons, a pessoa, porque ela está vivendo de acordo com o seu ego. Lembra? Emoções negativas, paixão, tudo o que habita dentro do nosso interior. Muito bem. Então, esta árvore é necessária ser cortada e lançada ao fogo. Nossa, que coisa forte, né? O que significa isso? Significa o seguinte: a pessoa deve ser levada a situações de dificuldade e dores representadas pelo fogo para se educar e corrigir em suas atitudes e pensamentos
para que retorne a viver segundo a sua consciência. Mas primeiramente nós temos que dar um pequeno alerta sobre essa questão das dores, não é? As dores são fonte de educação, como a gente já falou aqui várias vezes, as dores são educativas e não há castigos e sofrimentos, porque nenhuma espiritualidade maior, espiritualidade de luz, junto com o Mestre Jesus, amando de Deus, nosso Pai maior, essa energia cósmica que criou a tudo e a todos nós, não há sentido de querer nos castigar, nos punir, gerar dor e sofrimento para nós. O que a espiritualidade faz? Nós alertamos da seguinte forma: as dores e sofrimentos não são trazidos por esses anjos de Deus, mas sim a espiritualidade de luz simplesmente se afasta e permite que a própria pessoa crie as suas dores e sofrimentos, ela própria. Então, como eu coloquei um pouquinho antes, ou seja, a espiritualidade de luz olha entristecida a pessoa que segue o seu ego, as emoções negativas, todos os seus princípios mais inferiores ainda, os seus instintos, as paixões, não é? Ou seja, vivendo de acordo, liderado pelo seu ego, longe da consciência, com seus valores materiais. Lembro desse recente vídeo que eu fiz, valores espirituais e posse. A espiritualidade olha entristecida e se afasta. E a própria pessoa é como se ela fosse assim cavando diante de si uma cova, trabalhando com valores apenas materiais, vivendo de acordo com as suas paixões, e aí surgem questões de ganância, não é? Ou seja, a pessoa abandona ética e moral, e aí ela vai cavando diante de si um grande buraco onde ela própria vai cair. A espiritualidade entristecida observa e se afasta. Quando a pessoa cai no buraco e começa a mexer no seu interior e ela pede ajuda a Deus, a Jesus, de coração, aí eles se aproximam e auxiliam, resgatam a pessoa para levar para locais próprios, não é? Para que ela possa receber a devida medicação, o cuidado. É mais ou menos assim que funciona. Eu gostaria agora de colocar um pouquinho sobre Allan Kardec, um mestre leonês. O que o mestre leonês nos leciona sobre a questão das obras? Neste quadro destacamos pequena parte inscrita na Revista Espírita de 1863, de autoria do mestre leonês. O que ele diz? Podemos dizer, com base no Espiritismo, que o homem é o artífice de seu próprio destino? Ou seja, o que ele pergunta aqui? Pode-se dizer que o homem verdadeiramente é ele que faz o seu destino? Ou o destino nos alcança e cai sobre nós, sobre as nossas vidas, assim, por acaso, por coincidência? Como é que isto funciona? Isso é muito importante, esse entendimento, para que a gente possa aclarar a questão das responsabilidades, causa e consequência. Resposta: evidentemente. Deus fez do homem o artífice de seu próprio destino, razão pela qual o caminho que conduz ao bem requer esforço, seguido de trabalho constante. Olha só, esforço com trabalho constante. Completa vigilância, ou seja, estar vigilante. Não é vigiando o outro, as falhas do outro, é vigiando a si próprio. Como é que está as suas emoções, o seu controle emocional, como é que está o seu ego, não é? A quantas anda a sua consciência, se ela está conseguindo nos dar esse apoio, se a gente não está anestesiando a ela, não é? Atenta pesquisa, olha só, atenta pesquisa, ou seja, instrução, estudo, nós devemos o tempo todo nos instruir. Isso é muito importante, porque com a instrução a gente vai angariando esses recursos de conhecimento para poder ter um entendimento e agir. Instinto frenado, olha só a parte primitiva que há em nós, os instintos. Então nós devemos segurar, frenar os nossos instintos. E razão operante. A razão é a inteligência, a nosso lado da inteligência, da razão, do pensamento, da mente, e que muitas vezes nos desvirtua do caminho. Por isso nós temos que ter muita atenção no nosso pensamento, na nossa inteligência, não é? Porque muitas vezes a nossa inteligência nos engana.
e devido a ser a parte pensante, nós acreditamos que não estamos indo pelas nossas emoções, e sim pelo pensamento. Só que o pensamento também pode nos desviar, não apenas a emoção descontrolada. Resumindo, trabalha, luta, ora e o céu te ajudará. Olha só que coisa interessante, não é? Kardec vem nos lecionar importantes informações sobre como agir para construir um destino de paz e felicidade no futuro próximo muitas vezes. A gente fala futuro, parece que é uma coisa assim tão distante, mas não. Quando começamos a trabalhar com as nossas consciências, nós vamos construindo um destino de paz e felicidade, muitas vezes próximo a nós. Nós temos que ter essa atenção. Muito bem, se não agirmos desta forma, com este empenho no bem, o destino que nos aguarda será muito diferente do que esperamos em termos de paz e felicidade. Com certeza, o destino que nos espera se nós estivermos fora do eixo de nossas consciências não vai ser paz e felicidade. Continuando com o mestre leonês, com Kardec, aprendemos que o grande obstáculo que criamos chama-se a descrença na vida futura. Alguém já ouviu falar sobre essa questão de descrença na vida futura? Não acredita numa vida futura, não acredita na vida após a morte, não é? São as pessoas que não acreditam em mais nada, são os materialistas. Muitas vezes não acreditam nem na existência de alma. E olha que no entendimento espiritual nós somos a alma, encarnadas num corpo físico. Então vamos aqui colocar como sendo a causa, essa descrença, esse materialismo. O homem concentra todos os seus pensamentos na vida presente. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar apenas em si e é o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Olha só. Então, quando a gente acredita que tudo se acaba aqui, ou seja, que não existe um mundo após a morte, não existe a vida após a morte, tudo se acaba aqui, são muitas vezes chamados nihilistas, aqueles que não acreditam em nada, apenas na matéria. É o maior estímulo para o egoísmo. E o egoísmo e o orgulho são as duas maiores chagas da humanidade. O que se diz essas máximas materialistas? Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos de qualquer modo, cada qual por si, porque a felicidade neste mundo é do mais astuto. Vocês já ouviram alguma coisa semelhante? Terrível essas expressões, não é não? E qual é o resultado desse pensamento? Que tudo se acaba aqui, que o que importa é ser astuto, gozar o máximo possível enquanto a gente está aqui, não importa a consequência. Aonde vai levar? Qual é o resultado? Assim rompem-se os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade. Ser solidário, olha a empatia, se colocar no lugar do outro, ser altruísta, trabalhar pelo próximo em todos os sentidos. E fraternidade é se sentir irmão, que está junto com a empatia. Então solidariedade e fraternidade estão de mãos dadas, não é? Estão unidas, que se fundam nas relações sociais. Então as pessoas, para que nós queremos o mundo de relações humanas aqui encarnados, nós precisamos ter solidariedade e fraternidade, porque daí há uma convivência pacífica, uma convivência de felicidade, onde todos têm um bem-estar, mesmo aqueles na nossa sociedade estratificada, lembra do outro vídeo que eu coloquei? Pessoas mais simples, num estágio mais modesto da vida social, até as pessoas de grande nível social, não é? Essas relações, elas devem de ser solidárias e fraternas, em todos os sentidos, porque quem tem mais auxilia quem tem menos. E olha que se não auxiliar quem tem menos, será cobrado, porque são depositários fiéis. Todos nós não somos proprietários, nós somos depositários fiéis. Só que muitas vezes somos depositários infiéis, não é verdade? Muito bem, então a essa situação nós chamamos de a pessoa que segue o seu ego, o egoísmo, a astúcia e a ganância, nós chamamos de materialismo.
é o apego aos valores materiais. E isso só resulta em dor e sofrimento. Muito bem. Para encerrar a nossa apresentação, eu gostaria de buscar os ensinamentos do apóstolo Tiago. Na sua carta, no capítulo 2, no versículo 14, que fala sobre a fé e as obras. O que Tiago vem contribuir nesse nosso estudo, nessa nossa pesquisa? De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Olha essa questão de se salvar, salvação, não é? Já vamos relatar um pouquinho. Assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Olha só, a fé sem obras é morta. Já ouviram essa expressão, não? É de Tiago. Muito bem. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que coisa interessante, que como Tiago, não é? Tiago, um grande seguidor de Jesus, colocou essa questão das obras, da importância vinculada à fé. Ou seja, quando a pessoa tem fé, a sua fé ela é demonstrada pelas suas obras. E se a pessoa fica só em prece, em oração, de se dizendo com fé, ou seja, lembra lá no início do vídeo que falava Senhor, Senhor, em mantras e cânticos, mas sem obra nenhuma, ou seja, é uma fé morta. Isso foi Tiago que falou, apóstolo de Jesus. Tiago, com esses ensinamentos, nos aclara que a prática no bem se expressa pela caridade, é o caminho que conduz à salvação. E aí perguntamos, qual salvação? Salvação do que? Contra o quê? Não é? Que salvação? A resposta, salvação de nós mesmos, de nossos vícios, erros, imperfeições e chagas. Lembra as chagas da humanidade? Por fim, a salvação de seu ego, ou seja, nós necessitamos aproveitar ao máximo possível a oportunidade desta existência, dessa encarnação, para dominarmos o nosso ego, conquistarmos essa posição de liderança em nossas vidas através de nossa consciência e não do ego, porque o ego nos conduz a tudo o que é contra o Evangelho. Ou seja, quem segue o seu ego não segue o Evangelho, não segue a Jesus, não segue as leis naturais, as leis divinas e acaba construindo o seu destino de dor e sofrimento. Tudo se encaixa, não é verdade? Muito bem. Apenas com obras no bem poderemos construir uma manhã de paz e felicidade, chamamos a isso de eterno bem. Olha, muitas vezes a gente vê essas expressões e a gente não entende exatamente o alcance, o significado dessas mensagens. O eterno bem. Muito bem. Então, gostaria de encerrar aqui esta apresentação, agradecendo a todos aqueles que assistiram, que se inscreveram no canal mais uma vez. Mais uma vez eu convido a todos a assistirem os outros vídeos, porque todos eles são uma sequência, não é? Mais uma vez também eu falo a respeito dessa situação do estudo do mundo espiritual, que pode-se dizer que eu não estou aqui falando sobre o mundo espiritual, né? E eu me proponho a falar sobre o mundo espiritual, mas de acordo com o meu entendimento de mais de 20 anos, estudando o mundo espiritual, nós temos que ir aos poucos, detalhando primeiramente o mundo espiritual em nosso interior, para depois entendermos o mundo espiritual no nosso exterior. Porque aí teremos consolidado em nós esses códigos de entendimento. Iremos ter maior discernimento de qual é a finalidade desta mensagem, desta informação que nos chega do mundo espiritual, porque jamais devemos nos esquecer. O mundo espiritual é habitado por espíritos, almas, iguais a nós. Passamos a chamar de almas para espíritos, ou seja, um espírito é uma alma que está sem o corpo.
Por isso é muito importante que eu fico colocando essas questões de entendimento interno de nós enquanto espíritos, como reage frente às causas e consequências na nossa vida, o quanto que a espiritualidade maior vem nos auxiliar, aí verdadeiramente iremos entender o mundo espiritual exterior. Mais uma vez, então, agradeço por assistirem a este vídeo, espero que ele possa auxiliar nessa caminhada, nessa busca constante de autoiluminação, de espiritualização, que com certeza, quanto mais crescermos, mais teremos amor e sabedoria no nosso caminho. E isso é verdadeiramente o que o Mestre Jesus espera que cada um de nós, não é, cresçamos nesse amor, nesse trabalho no bem, nessa sabedoria de colocar em prática o amor. Toda a espiritualidade está aqui nos auxiliando, a espiritualidade de luz. Precisamos identificar, sentir esses auxílios e nos esforçarmos nesta lavoura do bem, porque assim verdadeiramente iremos colher bons frutos, teremos méritos e conseguiremos angariar cada vez mais paz e felicidade, que é o que todos nós queremos em nossas vidas. Então, que o Mestre Jesus nos ampare, nos traga paz, harmonia, equilíbrio, discernimento, que possamos fortalecer o amor e a bondade em nossas vidas. Que o Mestre Jesus nos envolva com luz e paz, hoje e sempre. Que assim seja. Até o próximo vídeo. Obrigado.